Doutor Luiz, eu sei que o senhor já falou alguma coisa, mas eu quero detalhar mais aí para o nosso telespectador. Há relatos de dezenas de corpos resgatados por moradores e concentrados na Praça São Lucas após achados na mata. Que procedimento foi usado para classificar mortos, preservar a cena, que o senhor já falou em parte aí, e garantir cadeia de custódia, né? IML, MPRJ, DP, o que o senhor poderia nos falar sobre esses temas aí? Olha, pelo que eu assisti pela televisão, a única coisa que a gente tem acesso é o que a gente vê pelas redes sociais e pela televisão. Nenhum critério foi adotado pela Polícia Científica do Rio de Janeiro. Não é? Foi um ajuntamento de corpos, de qualquer maneira, e jogado lá no meio da rua. E lamentavelmente, né? Depois de colocados no meio da rua, corpo nu, é que foram fazer o envelopamento necessário para a remoção do IML. Então, não houve nenhum critério, nenhum respeito à dignidade humana daqueles mortos. Jogaram de qualquer maneira, como se joga bicho, né? E depois engavetaram, aí sim teve que ter, para chegar ao IML, enveloparam, como é o critério natural, e botaram no caixote necessário para remoção. Portanto, até chegar ali não houve critério de cuidado nenhum. É por isso que eu falei que houve toda uma situação de que compromete uma perícia que traga a verdade dos fatos para o futuro. Infelizmente, foram, de qualquer maneira, uma maneira, inclusive, desumana, independente de quem esteja ali, foi totalmente desumano aquilo. Me fez lembrar uma foto que eu vi na época da ditadura militar, que se enterrava corpos das vítimas da ditadura, com o mesmo modo que se juntou corpos ali. Me fez lembrar o mesmo modo de operação que acontecia na Alemanha, na época de Hitler, quando se colocou a morte de 6 milhões de pessoas. O modus operandi era muito parecido. Portanto, me causou espécie aquela maneira de tratamento do ser humano. Isso é muito perigoso. Um outro aspecto que me lembra, também agora recente, como nós vimos em Manaus, o sepultamento de mais de 200 pessoas na mesma hora pela morte da Covid, porque também foi um outro descompromisso com os humanos e com a vida do presidente Bolsonaro. Portanto, nós estamos acompanhando episódios que nos mostram que isso tem uma característica que leva a uma interpretação política. E eu tenho maior receio disso, porque nós vivemos tempos sombrios e nós não queremos que isso se repita em nenhuma espécie, nenhum tipo de situação. Eu lamento profundamente a minha solidariedade a todos os familiares dos mortos que morreram no Rio de Janeiro, inclusive aos policiais que tombaram nesse enfrentamento. E eu acho que nós temos que sempre ter essa sensibilidade humana, seja quem for. Não pode ser tratado como qualquer coisa. O ser humano tem que ter o respeito, inclusive na hora da morte. Então, é esse o recado que eu posso dizer para você. Perfeito. Não, muito apropriado sua fala, doutor Luiz, porque quando nós vemos uma barbárie dessa, né, pessoas sem cabeça, esse tipo de confrontação, né, e esse número de mortos exacerbado, agora já se fala até em 130 mortos, você não vê isso nem num dia, na guerra lá da Israel e Gaza, às vezes você, quando via, era 20 corpos, 30, 29 mortos, né? Enfim, é uma situação realmente muito preocupante.